A gente abre espaço agora para falar do projeto cultural Literatura Cantada, de autoria do jornalista e compositor Nelson Itaberá. É um livro acompanhado de um CD que falam da formação cultural do interior do Brasil. O projeto foi financiado por um programa de incentivo à cultura do governo do estado. E para saber mais sobre esse trabalho, a gente recebe o próprio autor. Nelson, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigado a vocês, é um prazer. Começando pelo livro, então, você define como um ensaio que tem textos jornalísticos, textos de literatura, e sobre o que tratam esses textos? O desafio foi tentar trabalhar a linguagem a partir de um conceito que eu vinha pesquisando como jornalista, mas tentando apropriar como compositor autodidata, de que a palavra é uma nota musical, atrás das sílabas tem notas. Como eu posso construir uma melodia sem o domínio de campos harmônicos, porque eu não tenho formação musical, eu não tenho domínio de escalas, a partir da sonoridade. Então o desafio é a tal da palavra cantada. Aí eu fui fazer pesquisas, aproveitei o jornalista, fiz o jornalista conversar com o compositor para tentar fazer com que o ensaio fizesse conexões entre a literatura e a música. E o CD dialoga com esses textos do livro? São 12 capítulos, cada capítulo em um gênero, então é multigênero, por isso que eu aproprio que ele seja ensaio mesmo. Ele tem conto, tem crônica, tem dissertação, tem grandes reportagens para pesquisar sobre a imigração, sobre a exclusão social, que o jornalista acaba emprestando um pouco dessas temáticas no tempo. Para cada canção, no princípio de que a palavra é cantada, quer dizer, por trás da sílaba tem sempre uma sonoridade, eu tento interpretar os conteúdos dessa sonoridade, dessa melodia que está atrás das palavras, para aí apropriar uma canção em gêneros diferentes, ora samba, ora jongo, ora MPB, ora bossa nova, para cada, sem a preocupação de qual gênero combina com o quê, tentando ambientar, mas no conteúdo também é a tentativa de fazer a literatura conversar com a música. Esses gêneros textuais também vão parar na música, né? Você me contava que uma redação virou uma música. Por exemplo, eu parto do jornalismo para pesquisar sobre a imigração, que é um problema mundial, em discussão aqui e nos outros continentes nesse momento. Então o jornalista faz as pesquisas e desenvolve um raciocínio sobre a imigração. Eu fui procurar como jornalista aqui personagens, achei uma história bastante interessante, para não contar o livro aqui que está saindo da gráfica, e aí eu fiz uma redação com começo, meio e fim, como a gente aprende mesmo desde o colégio, uma dissertação que apresenta uma ideia, desenvolve a ideia e faz um raciocínio, só que ela é uma historinha, e essa historinha é a própria letra da canção. Tem hora que a linguagem, a estrutura de linguagem, ela se apropria desse formato para poder desafiar o compositor a fazer com que o jornalista faça uma canção. É sempre essa mistura, às vezes usando metáforas, às vezes usando figuras de linguagem, desconstruindo palavras a partir da desfragmentação verbal, por exemplo, de uma palavra gerar outras e gerar outros significados, para produzir sons melódicos a partir desses conceitos. Mas esses ensaios, o pano de fundo é essa formação da identidade brasileira, que passa por esse sincretismo cultural, pela miscigenação, e o interior do estado reflete essa mistura. Porque aí eu usei as minhas origens, que são como todos nós caipiras na essência, e defendi uma tese, que a exclusão e a rejeição social é o nosso produto mais forte. E escolhi um personagem para fazer um desfecho nessa história em uma crônica, que é o Cafuso. Aí eu tento defender com entrevistas com o sociólogo da Unesp, por exemplo, de São José do Rio Preto, Romildo Santana, outros colegas da área de linguística que fizeram estudos na área de antropologia, sociologia, para no texto defender a história da rejeição como o nosso maior fenômeno de consolidação cultural, apesar dos nossos problemas desde 1549 com Tomé de Souza. Aí a música tenta fazer a explicação disso, nesse caso num jongo que também é samba, defendendo o personagem que é o Cafuso nessa história. E como que você define essa figura do analfabeto musical? O que seria? O analfabeto musical é a tentativa que eu queria de explicar, e é o desafio do livro também no meio, de como é possível você construir melodia sem conhecer campos harmônicos. Que é o seu caso. Sem conhecer partituras. Então eu me empresto como própria cobaia do trabalho de jornalista, tentando compartilhar com as pessoas essa experiência
De novo, vou ser repetitivo a partir das melodias e dos conteúdos melódicos que estão nelas. Tem um autor da USP, José Roberto do Carmo Júnior, José Miguel Wisnik, o Luiz Tati, eles desenvolveram raciocínios em tese de doutorado sobre a chamada palavra cantada. Eu aproveitei esses raciocínios, fiz entrevistas e fui desenvolver a meu modo isso, sem me preocupar, porque não conheço, as partituras e os campos harmônicos e nela criar canções. O Nelson já disse que o livro está sendo impresso neste momento. Ele foi financiado por um projeto de incentivo à cultura do governo do estado, o PROAC ICMS, não é? Como que funciona? No PROAC ICMS, o que eu acho bacana dele é que você disputa um edital público aberto durante um determinado período, um conselho que é composto, enfim, de curadores, o pessoal da área de cultura, que é do estado de São Paulo, faz a análise, a seleção de projetos na área de literatura e de música, e se você for aprovado, ao contrário de outros formatos de editais, é que você estará chancelado, publicação no Diário Oficial, para buscar aí empresas para tentar fazer com que você seduza elas de que esse tipo de produto cultural que você está apresentando, no caso um livro e um CD, tem a ver com a marca, com a disseminação, a divulgação de cultura que você pretende com o projeto. Primeiro ser aprovado, depois você convence as empresas para poder efetivamente emprestar renúncia fiscal de créditos de resíduos de ICMS para financiar o custeio do livro e do CD. E como contrapartida, o Nelson faz depois shows gratuitos, né? E já tem show agendado. Tem no dia 14 de outubro, o projeto do livro está na gráfica, felizmente o CD está pronto, está indo para a prensagem, tem mais pouco tempo, né, quase 30 dias, 14 de outubro às 20h30, aí os shows são todos porta aberta, gratuitos, com a distribuição de livros para acervos culturais, da área, enfim, eventual de pesquisa, de estudo, da área de cultura, da educação, dos municípios que forem interessados. E municípios que quiserem agendar o seu show também está aberto, a agenda está aberta. Sim, eu tenho um conjunto de shows que todos terão que ser gratuitos, uma contrapartida que eu fiz questão de exigir, até porque o recurso de ICMS é de origem pública, para apresentação em cidades do interior do estado de São Paulo, então podem procurar, enfim, para a gente poder discutir a eventual apresentação de agenda do livro e do show lá. Tá certo, obrigada pela sua participação. Imagina, obrigado a vocês.